Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Está de volta o programa Transparência e hoje estão comigo aqui o vereador Bertinho Scandiuzzi e o gerente regional do CDHU, Adriano Quércia. Vamos falar sobre moradia. Moradia que é um tema sempre tão importante, né, Bertinho? Sem dúvida. É o início da vida de uma pessoa, é uma casa, né? A família, o primeiro passo é realmente procurar um local para alojar sua família, né? E tratar muito bem da família. Quero agradecer a presença do Adriano conosco. Eu que agradeço estar lá, agradeço o convite do vereador Bertinho Scandiuzzi, agradeço aqui o nosso presidente Maraca pela essa abertura, que é muito importante para a gente poder estar aqui, podendo esclarecer algumas coisas e a gente conversar um pouco, discutir um pouco sobre habitação, que é um tema assim, tão sensível, né, a toda a população. A gente sabe que durante a pandemia, Bertinho, muitas pessoas foram acometidas pela miséria no Brasil e, consequentemente, gerou dívidas de várias ordens e também a habitação não é diferente, né? O senhor que já esteve nas ruas aí, nesse período pós-pandemia, né, que a gente está ainda passando, está ainda terminando, mas o sofrimento tem sido latente aí, né? Sem dúvida, porque o chefe de família, a preocupação em relação aos filhos, primeiramente é a alimentação, né? Então, se procura resolver, tratar bem os filhos para que a saúde continue em dia, mas tem o compromisso de um contrato assinado e, infelizmente, pessoas não puderam cumprir e, graças a Deus, hoje, o nosso superintendente aqui do CDHU, o Adriano, está nos atendendo, que fizemos esse convite, ele está aqui para mostrar que o CDHU está dando oportunidade para que as pessoas, poderá dar oportunidade para as pessoas que querem ver a sua situação regularizada. Só para a gente contextualizar, qual é o trabalho do CDHU, Adriano? O CDHU hoje é a única organização no país hoje que atende a população mais pobre, né? Que tem o foco da população que hoje você tem um financiamento da população daquela faixa 1, assim dizer, né? Que é aquela faixa que o pessoal está acostumado hoje, que é a faixa 1, que é o pessoal de 1 a 3 salários mínimos, né? Então, a CDHU tem vários planos, ela atende de 1 a 10 salários, né? Com habitação, mas o foco, 70% dos nossos mutuários estão na faixa de, vamos até colocar de 0 a 3, né? De 0 a 3 salários. Então, não tem nenhuma outra hoje organização que tenha um plano de habitação social no país que atenda a essa faixa. Fora isso, a CDHU faz a gestão da sua carteira, né? Que hoje são em torno de 300 mil famílias, aí, 300 mil mutuários ativos. Nos seus aí hoje são quase 600 mil mutuários no Estado, de casas entregues, unidades entregues no Estado, e a gente deve ter aí hoje algo perto de 300 mil hoje ativas, né, que contribuem aí mensalmente com suas prestações. São 300 mil famílias, né? 300 mil famílias, 300 mil mutuários, né? E a pandemia afetou bastante a questão das dívidas? Afetou. Você sabe que a CDHU, pela sua própria vocação da sua carteira, de atender as pessoas mais carentes, ela sempre teve um grau de inadimplência, um nível de inadimplência maior, né? Então, sempre na faixa de 20%, 19%, né? Nessa faixa de 18%, que se você for ver para o mercado imobiliário, é uma inadimplência alta, né? Mas é o perfil da carteira da CDHU. Nós aqui em Ribeirão Preto, nós estávamos na faixa de 22%, mais ou menos, de inadimplência na nossa regional antes da pandemia. Hoje nós estamos em 32%. Então, houve realmente um aumento expressivo na inadimplência dos nossos mutuários na nossa regional. Na CDHU, no Estado, está em torno de 26%.
Aqui na região, a gente sofre um pouco mais. Por quê? Porque o nosso pessoal, aqui nós estamos muito dependentes da prestação de serviço, do comércio, né? E foi justamente o comércio e a prestação de serviço foram os mais atingidos, né? Foram os mais afetados durante a pandemia. Então, a gente percebe que aonde você tem uma carteira que as pessoas são mais voltadas ali à construção civil, à indústria que parou, que foi menos afetada, você teve um acréscimo, um crescimento menor da inadimplência, onde, basicamente, a prestação de serviço e comércio, fomos mais afetados, né? Fomos mais afetados. A gente sabe que o vereador é o político mais próximo do povo, né? Que atende as demandas em gabinetes, enfim. Essa é uma demanda muito importante, provavelmente o senhor já deve ter recebido isso no gabinete, pessoas que estão nessa situação de dívida. Por isso é importante o Legislativo abrir suas portas e debater, para ver como é que a gente pode ajudar essas pessoas. Foi com essa intenção. O Adriano sempre deu a liberdade para que a gente consultasse, procurasse resolver dúvidas, né? Que o mutuário procura o vereador para ver a possibilidade de acertar a situação. E havia essa dificuldade, porque é lógico, existe lei, existe regras que devem ser cumpridas. Então, às vezes, por esse motivo da pandemia, grandes dificuldades da população, muitos ficaram inadimplentes. E sempre procurando pelo Adriano, pela equipe, que muito bem atende a gente quando nós procuramos no CDHU com mutuários, e esperando que surgisse uma oportunidade dessa. Então, o nosso contato constante com o CDHU é que levou a gente a ter esse conhecimento. Foi quando eu achei interessante que fizéssemos um convite para o Adriano Quercia, que viesse até aqui para explicar que agora alguns mutuários, dependendo das situações, muitos têm a condição de conservar a sua moradia, alojar sua família com dignidade. É uma coisa que o governo tem dado o apoio e isso tem dado resultado, vai dar resultados para muitas famílias. Justamente esse é o motivo da presença até do Adriano, porque a partir do mês de maio, agora de 2022, existe um programa de regularização de dívidas que o Adriano veio trazer para a gente. Então, se você está nessa situação, de repente esse programa é para você. Que programa é esse, Adriano? Olha, a ideia é conseguir atender todas as famílias que estão com dívida hoje e que estão com risco de perder as suas moradias. O que acontece? Quando a gente tem uma família que perde a moradia, ela vai bater aqui na porta do vereador, vai bater na porta da prefeitura. O problema volta para a gestão municipal. Quer dizer, então, para não ter esse ciclo, né, vicioso de você tirar e depois voltar esse problema, aí a pessoa está alojada, perde imóvel, depois não consegue outro financiamento, porque já foi beneficiária. Essa é a grande dificuldade. Né? Essa é a grande dificuldade. Então, aí veio a sensibilidade do governador Rodrigo Garcia e do secretário Flávio Amari, que falaram, olha, vocês vão ter que desenvolver um programa para atender todo mundo. Temos que resolver, porque nós temos hoje 13 mil ações em execução. Dessas 13 mil, 3 mil são contratos rescindidos, pessoas que, de certa forma, já teve o julgado, o trânsito julgado, e que vão perder os seus imóveis. Tem mais 16 mil prontos para entrar na justiça. Nesse montante, para mais ou menos a gente ter uma noção, 10% desses valores são daqui da nossa regional de Ribeirão. Então, mais ou menos, a gente tem aí 10% desse montante, um pouco mais de 10%. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo o possível, todo o esforço da CDHU e do Estado e do Governo do Estado para que essas pessoas não percam a oportunidade e não percam seus imóveis. Então, foi lançada a campanha mais ampla de regularização financeira que já existiu. Tá? Em nenhum outro tempo, em nenhuma outra instituição que trabalha com habitação popular
já teve uma... É isso que eu ia perguntar para Vossa Excelência. Isso não tem nada a ver com o problema da Coab. Não. CDHU é uma história para que quem está nos acompanhando seja bem orientado, né? Que CDHU é uma situação, ligado ao governo do Estado. Isso. Né? E a Coab é outro órgão. Então, esse projeto, esse plano é direcionado puramente ao CDHU. Hoje você tem aí basicamente 3 grandes programas habitacionais do Estado, que você tem o Minha Casa Minha Vida, que é da Caixa Econômica Federal, agora mudou o nome, né? Mas aí você tem as Coabs, são várias Coabs, mas é o programa de habitação social da Coab, e a CDHU, né? Então você tem essas três grandes vertentes que atendem a esse financiamento social, né? Ou seja, casas populares, né? E nesse caso específico, nós estamos falando apenas da CDHU, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, né? Que a gente tem feito esse esforço. Hoje a CDHU é a maior empresa hoje de habitação popular do Estado, né? E a gente tem, então, feito um esforço tremendo para poder atender a esses nossos mutuários, né? Principalmente no interior, viu, Bertinho? Na capital, você ainda tem outras, nas grandes cidades, você tem outras, você tem o Minha Casa Minha Vida, você pegar aqui em Ribeirão Preto, você tem bastante coisa atendida pela Minha Casa Minha Vida, a Coab de Ribeirão, Campinas, né? Cidades grandes. Mas nas pequenas cidades, praticamente a CDHU, né? No interior do estado, né? Se for aqui em volta na região, você vai encontrar sempre a CDHU. Em Ribeirão, obviamente, a Coab ela tem uma hegemonia, tem esses outros programas, por ser uma cidade grande, né? Mas a CDHU ela principalmente atende os mais pobres nas cidades mais pobres. Então, se você for ali em Barrinha, por exemplo, Pontal, você vai achar praticamente apenas o principal objetivo, né? Dar a quem precisa, né? Uhum. E hoje em Ribeirão Preto tem um número de quantas pessoas passam por esse processo de endividamento, estão endividadas? Nós estamos em torno de 1.400 famílias endividadas hoje, com inadimplentes, né? Vamos colocar assim, com a CDHU. Hoje, só na cidade de Ribeirão Preto. Nós temos hoje aí ativos algo perto de 4.300 contratos, né? E desses 1.400, aí mais de 30% são inadimplentes. Seria interessante, né, Tarlar, que o Adriano esclarecesse bem quem tem direito a essa recuperação, a usufruir desse plano, né? Seria interessante. Isso. A princípio, todo mundo que tiver com dívida tem direito e vai enquadrar num determinado plano. Como é que nós estamos fazendo? Todo mundo que tiver interesse, que está com dívida, que está com um problema mais sério, porque aí você tem uma série de coisas, né? Tem as pessoas que já estão com o contrato rescindido, mas ainda não perderam o imóvel, tem pessoas que estão com uma dívida a partir do início da pandemia, tem outras pessoas que estão com uma dívida maior. Quer dizer, então, cada caso, quando a gente fala, cada caso é um caso, né? E esses casos eles estão sendo enquadrados e estudados de forma também independentes, né? Então, nós temos uma gama muito grande de atendimento nesse programa, por isso que é um programa muito amplo. Então, como é que nós estamos fazendo? As pessoas que têm a dívida e que querem regularizar, elas vão ligar no 0800, no Alô CDHU, né? 0800 000 2348. Então, elas vão ligar no 0800, vão se cadastrar, falar, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho a minha conta tal e eu tenho interesse em estar regularizando. O que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar o problema dele, avaliar e ver aonde ele enquadra, dar o retorno e falar, olha, nós podemos fazer isso, isso, isso. Em tese,
a gente tem feito algumas situações que você pode regularizar a sua situação fazendo a correção monetária e tirando multa e juros, por exemplo. Isso é importante. Muito importante. Né? Então seria mais ou menos um refis que foi aplicado aqui no município de Ribeirão Preto. Exatamente da mesma forma. Você tira juros, você tira multa e você corrige, obviamente. Estou devendo faz 5 anos, então você faz a correção monetária desses. O que é justo, anos, né? naquele valor lá de trás. E aí você tem a opção de pagamento à vista. Olha, eu não tenho, então vamos parcelar com entrada, sem entrada. Quer dizer, aí você tem toda uma negociação que vai ser feita. Então, a pessoa que tiver condição de dar uma entrada, vai dar uma entrada e vai ficar com a parcela um pouco menor. A pessoa que não tiver, pode dar, eu posso parcelar em quantas vezes? Vai depender de como está o seu contrato. Né? Se você tem quantas prestações? Você fez um contrato de 300 meses, podemos esticar ele até 420. No caso... Olha, já venceu, podemos dividir até em 100 vezes. Quer dizer, então, vai depender muito da situação, da condição que está, mas são condições extraordinárias para resolver mesmo, para chegar, sentar e resolver. Num caso de um mutuário, ele ter a possibilidade de um fundo de garantia, ele pode usar esse fundo de garantia dele? O fundo de garantia... Nessa negociação, né? Não. Não, porque é o seguinte, existe ainda algumas restrições que são restrições legais do uso do fundo de garantia para pagamento de dívida. Né? Você pode regularizar, por exemplo, vamos supor que ele tenha lá um contrato de 300 prestações, que ele ainda tem 150 prestações a vencer e que ele está devendo 10 prestações. Ele vem, ele acerta essas 10 dentro do programa e depois ele usa o fundo de garantia para matar dali para frente as 150 que estão para frente. Ele pode utilizar. Hoje, o uso do fundo de garantia para quitação total, inclusive de dívidas, ele ainda não é possível. Não é possível. Mas está evoluindo para isso. Está evoluindo para isso, mas ainda não é possível. Para a gente ter a noção exata assim, de como esse tipo de programa é importante, nos últimos 2 anos, só nos últimos 2 anos, o crescimento aí do percentual de devedores saiu de 19% para a casa dos 26%. Então, é muita gente que perdeu o emprego, né, Bert? Muita gente. Essa dificuldade, a pandemia acabou com muita situação, muitas famílias, que hoje, inclusive, essa situação causou transtorno até no relacionamento entre componentes da família, né? E não seria justo, então, agora, nessa possibilidade, que o governo olhou para esse lado. Então, viu de dar oportunidade de fazer com que essa família possa ter uma vida normal, como vinha acontecendo, desde que se sacrifique também um pouco, né? E procure, então, a direção do CDHU aqui em Ribeirão Preto e, como disse o Adriano, cada situação é uma situação e, dentro dessa possibilidade, manter o seu imóvel. Até porque a gente sabe que o brasileiro é trabalhador, Exatamente. O brasileiro gosta de pagar as suas contas, ele quer pagar suas contas, mas muitas vezes fica impossível se não tiver um programa de parcelamento, abater esses juros, enfim. Mesmo porque o chefe de família, a primeira coisa, a obrigação dele, que é dar condição digna para a família morar, para a família estar tranquila. E essa situação que passamos aí, que graças a Deus parece que já estamos num caminho definitivo, né, de estar livre, isso daí vai dar condição de voltar àquela vida normal. Né? A pessoa vai se sacrificar um pouco, mas vai manter o seu imóvel. Né? Isso é importante. Então, o caminho, Adriano, é pelo 0800 mesmo, via internet? Não, pode também. Ele pode via o site da CDHU, mas normalmente o 0800 ele é mais fácil, às vezes, de comunicação com as pessoas, né? As pessoas mais humildes, inclusive, né? Ele acaba sendo um caminho mais fácil, mas ele pode também ir pelo site da CDHU. O site é esse, cdhu.sp.gov.br. Então,
Então você coloca lá CDHU, www.cdhu.sp.gov.br, vai ter as informações lá. Mas se ainda assim você queira falar com alguém, né? Porque às vezes a pessoa quer conversar com alguém para se sentir mais firmeza, né? E o nosso 0800, ele é um atendimento personalizado. Ele não é máquina. Você não vai falar com máquina igual está acostumado lá, que você fala e não tem resposta. Não, você vai ser atendido por uma pessoa física ali do outro lado da linha, né? E eu acho assim, importante, nesse momento, a gente também levantar duas outras questões extremamente importantes. Uma com relação aos sinistros que ocorrem em função da pandemia. A gente teve muito problema de pessoas que ficaram, que faleceram, que ficaram com algum dano permanente, que estão buscando uma aposentadoria em função de uma série de coisas. Procurem a CDHU, relatem esse problema, né? A gente tem, os nossos mutuários têm direito ao seguro, então o seguro vai cobrir parte dessa situação, então ele vai ter parte do imóvel quitado em função desse problema de saúde ou do problema de morte, e às vezes as pessoas demoram para procurar, e esse seguro, por contrato, ele tem prazo, né? Então, às vezes a pessoa demora muito tempo porque não tem essa informação. Então, se aconteceu, se ocorreu isso aí, procura a CDHU, o nosso escritório, ou o 0800, faz esse relato, já informa sobre o que está acontecendo. A outra situação que a gente tem passado e que é importante a gente colocar é a questão das fraudes. Agora que a nossa campanha está no ar, os nossos mutuários começam a receber comunicação de tudo quanto é jeito de golpe, né? Dessas pessoas maldosas, desses malandros que querem aplicar golpes. E isso tem sido rotina. Então, primeiro, a CDHU não se comunica através de WhatsApp. Se você recebeu qualquer coisa através de WhatsApp, esquece. A CDHU também não faz nenhuma cobrança por escritório de advocacia. Então, tem vários escritórios famosos, né, inclusive da nossa cidade, que eles assinam e mandam carta cobrando. Escritórios de advocacia não fazem cobrança, tá? Então, eles não são um escritório de cobrança. Então, não caiam nessa. Fala assim, olha, você tem não sei o que, nós vamos dar 70% de desconto, não sei o que. Não é assim que funciona, tá? Você recebeu alguma coisa, ficou com dúvida, liga no 0800 ou liga no escritório regional, manda uma mensagem, manda um e-mail, enfim, entre em contato com a gente para confirmar. E nem visita pessoal, né, Adriano? Um emissário, talvez o CDHU não tem um emissário que vá até a residência bater na porta, olha, nós somos do CDHU, talvez até com um crachá falsificado, né? E isso também não tem no CDHU. Não, nós fazemos os nossos plantões, né? Como é que a gente faz? A gente tem, nos nossos municípios, temos os agentes municipais, né? Os agentes em parceria com as prefeituras, e a gente faz as nossas campanhas de regularização. Então, a gente entrega lá um folder, marca um local na cidade e as pessoas vão até o município, do município vão até aquele local e são atendidas. Então, a gente, por exemplo, quase todos os sábados, nós estamos em um município da região. Nós temos 67 cidades na nossa regional. Então, aos sábados, a gente sai fazendo esse trabalho de atendimento ao público num determinado local em parceria com as prefeituras. Mas aí sempre amplamente divulgado, né? Pelos canais locais. Pelas mídias locais, no canal oficial e tudo mais, as pessoas vão até lá e são atendidas. Mas, então, tomar muito cuidado. Boleto que chega na caixinha do correio. Exatamente. Toma muito cuidado, porque às vezes chegar lá e falar assim, olha, isso aqui, você está recebendo um boleto para quitação da tua dívida, você está devendo tanto, vamos te dar 90% de desconto. O CDHU manda e-mail para os mutuários? O CDHU trabalha com e-mail. E-mails? Trabalha com e-mail, mas como a gente sabe que
os fraudadores também trabalham com essa ferramenta e a gente não tem jeito, a gente tem que trabalhar com mensagem. Às vezes a gente manda mensagem pelo celular, mas pelo MSN, né? E não usamos o WhatsApp de forma alguma. Tá? WhatsApp de forma nem alguma. Telegram, nada, nenhuma rede social. Nem Telegram, nem boleto que chega na caixinha. Não é para pagar. Não é do CDHU. O bom é deixar bem claro. Bem claro. Existe 2 caminhos. É o 0800 ou então o site. O site oficial. Ou o telefone fixo, na regional, o telefone fixo da regional, que se entrar lá no site você vai encontrar o 3238-0050. 3238 0050. 0050. Onde que fica aqui em Ribeirão Preto? Aqui na Avenida Independência, 2050. Quase esquina com a Itatiaia. 2050. Na Avenida Independência. É um pessoal treinado, capacitado para resolver. Então, o mutuário que estiver enquadrado nesse direito desse programa, ele não deve dar bola para ninguém, não deve dar atenção para ninguém. É procurar realmente a equipe do CDHU através do 0800 e do site. E algo que me chamou a atenção é que me parece uma ausência de burocracia nos processos, né? As pessoas reclamam muito, inclusive do serviço público, por ter muita burocracia, né, Bert? Isso. Já deve ter ouvido muito isso muito. Nos anos de experiência aí. Me parece que é um processo completamente descomplicado. A pessoa vai, se comunica, faz aí, de repente, um parcelamento, regulariza. Vai ser analisada a situação O CDHU está de cada chamando as pessoas para resolverem, né? Então... burocracia zero. Quer dizer, ela nos procura. Olha, estou com esse problema assim, assim, assim. A gente dá a solução, ela fala, não, para mim está bom. Como é que eu faço para receber o boleto? Me passa seu e-mail. Ela passa um e-mail e a gente, então, envia esse boleto por e-mail. Ela imprime e paga. Pagou, acabou o problema. Automaticamente o sistema. Então, é muito fácil, é confortável, a pessoa não precisa sair de casa, não precisa se deslocar, né? Ela pode fazer tudo de casa, né? Sem problema nenhum. Porque fez a negociação, ou via 0800, ou pelo site, ela vai ter conhecimento da real situação dela, né? E a necessidade de um parcelamento, ela tem conhecimento do valor do parcelamento específico do programa dela, né? Então, quer dizer, cortar o máximo, no caso, os exploradores, né, os mal intencionados, que aproveitam da inocência, da simplicidade da pessoa, e é onde acaba prejudicando, né? Algum outro questionamento, Bertinho? Acho que a gente já passou aqui um geral. Fora, né, esse programa, eu tenho uma dúvida, se o Adriano puder nos revelar, ou esclarecer. Eu tenho conhecimento, fui procurado por uma família que o imóvel foi... um dos donos, um dos moradores, ateou em fogo nessa casa e destruiu totalmente a casa. Como que fica a situação dessa família? Ela vai ter direito em algum... Você acabou de falar agora no seguro, né? Esse seguro cobriria? Como que não, fica? Nesse caso não. Não, né? né? Não. Esse caso, ele cobre... Foi provocado, você, né? O seguro ele cobre se é um acidente com a pessoa, né? Que ela fique incapacitada de pagar as prestações. Então, aí a família acaba esse imóvel acaba sendo quitado parcialmente ou de alguma forma, onde a família acaba sendo beneficiada em receber esse imóvel, já que perdeu um ente, ou enfim. Aí vai depender muito da condição, se ficou, se perdeu, se não perdeu. Mas esse seguro ele é voltado para as questões das formalidades de pagamento, né, da condição, da competência do pagamento. Correto. Já a caso de acidente elétrico, aí ele teria que ter um seguro desses residenciais. Um seguro fora ao contrato com o CDHU. Mas no caso, parece que desse imóvel só restou o terreno mesmo, né? Parece que foi totalmente demolido. Eu não conheço o caso, não fui até lá. São informações que chegaram, que nos procuraram aqui no gabinete, né? E então essa pessoa
como que fica a continuidade do pagamento das prestações? Ela fica isenta ou seria um caso estudado fora a parte? Precisa avaliar o motivo disso. Quer dizer, ela estava no imóvel, ela doou esse imóvel, ela descumpriu cláusulas do contrato. A família que me procurou é o seguinte, uma mãe com 2 filhas e neto. E o marido, acho que deu um surto, e ele só ligou para a família, olha, eu pus fogo na casa e estou indo embora. Está entendendo? E quando essa mãe e as filhas chegaram, realmente estava totalmente, segundo a história que chegou até aqui no nosso gabinete. Não, isso aí é tudo pauta para a gente avaliar. Quer dizer, até mesmo porque é o seguinte, quem era o responsável por pelo pagamento? Era o marido deixou a família, abandonou a família. Como é que está a situação dessa família agora, a partir de agora? Quer dizer, então são tudo coisas que a gente precisa fazer e analisar. Certo. Algum outro ponto que ficou faltando de repente, Adriano, você queira falar para as pessoas? No caso, as pessoas que já têm o imóvel reintegrado, já foi julgado, ele perdeu a casa. Esse não tem mais como voltar atrás, né? Se ele já perdeu o imóvel já a justiça já decidiu. Já decidiu e já está de posse da CDHU, provavelmente a CDHU já recomercializou, está em fase de recomercialização. Correto. Se não chegou nessa fase ainda, está na fase final, olha, ela perdeu a ação, mas ainda não recebeu o comunicado. O comunicado, mas o contrato já foi rescindido, nós vamos, dependendo do caso, tentar recuperar. É oportunidade até o fim, né? Mas não vamos dar oportunidade para quem, de fato, a gente percebe que realmente foi vítima da circunstância. Então, vamos supor que é o mutuário, é a família que mora lá, por uma série de razões ela teve essa dificuldade, não conseguiu pagar e chegou nesse limite. Nós vamos dar outra oportunidade. Agora, se for outro tipo de situação que a gente percebe também, que a gente sabe que tem e que a gente tenta combater, que é o caso do camarada que não mora na casa, não vive no imóvel, aluga aquele imóvel e não paga, a CDHU ainda recebe um aluguel, aí nesse caso não tem. Para esse seria o proprietário inicial, né? Seria o beneficiário original. Original, isso. Aí, no caso, há a possibilidade daquele possível pseudo-inquilino, né? Que ali não teve teve exploração, né? Essa família, ela pode ser assistida pelo CDHU. Essa família que está pagando, que está morando. Esse aluguel pode ser assistido pelo CDHU. A gente pode justamente fazer fazer uma negociação com uma nova família. Com a família que está lá ocupando o imóvel hoje. Oportunidades excelentes, né? Quer dizer, o CDHU está olhando realmente para a população que necessita. E esse é o nosso objetivo, correr atrás, ver e procurar o interesse e o direito, né? De famílias mais necessitadas e que precisam mesmo de uma atenção nessa hora. Eu só fico muito contente de ter o Adriano ter nos atendido, vir até aqui, esclarecer a quem está nos acompanhando, né, que é um assunto de suma importância, né, Robertinho? Inclusive, eu quero deixar de novo o 0800 para você que está aí, de repente pensando, será que eu entro em contato, será que não? O Adriano deixou bem claro, você vai conversar com um ser humano no telefone. Não é aquela coisa maçante, secretária eletrônica. Tecleia você vai conversar com uma pessoa para resolver o seu problema. Ela vai estar lá para resolver o seu problema. É o 0800 000 2348. Certo? Correto. Isso aí, acho que é isso, né? É isso. Eu estive com o gerente regional do CDHU, que é o Adriano Quercia, e com o vereador Bertinho Scandiuzzi. Se você tiver mais dúvida, pode falar lá no gabinete, Bertinho? Sem dúvida. Qualquer coisa? Através do telefone 3607-4025, nosso celular, o 991081182, eu costumo dar até da minha casa, 3618-6908. Maravilha. Não tem como ficar sem informação, né? É isso, então. Esse foi mais um programa Transparência. Continue conosco na programação. Grande abraço para você.
Música